1 Pedro 3,7. Quem quiser ficar em pé, tenha liberdade. Quem se sentir bem, estar sentado, fica na liberdade do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Todos abriram. Amém. A palavra nos fala no verso 7: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Pai Deus, eu quero louvar ao Senhor, Deus, pela leitura desse texto. Agradecer ao Senhor, porque o Senhor verdadeiramente é Deus poderoso. O Senhor é Deus de graça, o Senhor é Deus de misericórdia. Pai Deus, que só o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar, de fazer, de operar aqui no nosso meio. Pai Deus, toda honra e toda glória aqui entregamos ao Senhor. Pai, desde já apresentamos aqui cada coração, cada vida. Pai Deus, é um privilégio estarmos aqui no meio de homens tão valorosos, homens, ó Deus, que querem, ó Deus, o melhor para a sua casa, o melhor para a sua vida. Pai, ó Deus, que cada um de nós, ó Deus, possa receber do Senhor a boa porção, cada um aqui possa receber do Teu Espírito Santo aquilo que o Senhor quer fazer no nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos, glória a Deus. Queridos, há uma condição nossa espiritual de vivermos o Evangelho, que é um acusador. Quem é o acusador? O diabo, o inimigo. Então eu não queria que essa noite aqui ninguém se vestisse, de culpa. O meu objetivo aqui hoje não é trazer uma palavra de trazer julgo, de trazer culpa, mas de trazer um aprendizado, um crescimento, e que nós possamos ser despertados na palavra de Deus e sermos edificados. Meu povo perece por falta de conhecimento, então a gente precisa de conhecimento. Eu queria aqui compartilhar algumas verdades da palavra e aquilo que te confrontar, aquilo que o Espírito Santo aí, produzir no seu coração, na sua alma, no seu ser, no seu íntimo, um impacto. Receba do Espírito Santo, receba do Espírito Santo, que você possa aí com graça se posicionar. Amém? Eu queria perguntar aqui quem é solteiro. Tem alguém, tem no nosso meio aqui algum solteiro, a não ser aquele jovem bonitinho lá? Pode ser. Amém. Temos também aqui o meu pastor Geraldo, que está aí viúvo, o Senhor sabe, no mais, todos casados, uma faixa etária aqui de homens maduros que somos, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Queridos, eu queria aqui trazer algumas condições. Eu vou falar muito a respeito da família, quando eu e o Eutas conversamos, a gente fizemos a arte do culto, eu pedi a Petrânia para poder compartilhar com as mulheres, e começou a chover. As mulheres também podem ir. Eu falei, não é para as mulheres ir, porque eu queria que a gente tivesse realmente um tempo da gente conversar e de fluir na palavra, para que nós possamos crescer e nos posicionar, Chegou uma turma agora jovem, o pessoal do louvor, foi se recompor. Eu perguntei aqui quem era solteiro, eu não sei se os dois varão aí é solteira, imaginei, A mensagem ela é para vocês também, ela vai ser muito importante para vocês, embora a gente vai falar muito de família. Nós lemos aí, vocês que chegaram depois, 1 Pedro 3,7, e aí nesse texto eu queria comentar com os irmãos que o texto nos fala uma condição de uma vida comum no lar, uma vida comum no lar. O nosso dia a dia, a nossa caminhada no lar, esposa, marido, esposa, precisa ser ali muito comum, muito junto, participando do todo da casa. Não podemos caminhar numa vida alheio às coisas, as responsabilidades da casa em si, tirar o pó, varrer, tudo bem, isso aí pode até ser uma condição muito mais voltada à esposa,
mas sempre vai haver algumas condições onde a esposa precisará da nossa ajuda. Por alguma condição, uma cirurgia, ou uma viagem, alguma coisa vai acontecer e uma hora nós vamos ter que falar assim: deixa comigo. Então o trabalho comum do lar, ele precisa ser essa vida, essa caminhada comum do lar, ela é uma verdade para nós. E o texto também vai nos falar de uma condição de discernimento. Qual é o momento que eu mais preciso, apoiar minha esposa? Qual é o momento que eu realmente preciso da ajuda dela, independente da área? Porque o relacionamento do lar precisa ser uma condição de uma vida comum. Temos que marido e mulher estar vivendo o nosso dia a dia, participando do todo da casa. Eu não quero aqui agredir ninguém, mas eu não consigo conceber uma casa onde a esposa não sabe quanto o marido ganha, quando as pessoas não participam do todo, não sabem da dificuldade. Às vezes muitas pessoas reclamam: a minha esposa não entende, ela quer as coisas é cara, porque às vezes nós não participamos e não temos uma vida comum. Ela não sabe nem quanto que é a conta de água e de luz, porque você acha que a obrigação é sua de pagar e ela não participa. Então o texto fala de uma condição, de uma caminhada comum e de um discernimento do lar. E fala aqui uma coisa que a gente precisa dar honra a nossas esposas. Em outras palavras, o trabalho é nosso, a honra é dela. Queridos, a casa não é nossa, a casa é dela. O carro é nosso, não é assim? O carro é nosso. O meu carro vou levar na oficina e tal. Mas a casa é dela. Ela fala também com essa mesma propriedade: porque lá na minha casa, a gente também fala, mas o conceito, a base nossa, do nosso dia a dia, a condição de pertencer, a esposa abraça essa condição, é muito mais dela do que é nossa. Então a gente precisa honrar, e dar a ela honra, deixa ela participar com isso. Por quê? Porque ela é um sexo frágil, e ela é coerdeira conosco de uma mesma graça, participamos de uma mesma graça. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Aqui é muito profundo, mas eu não quero entrar aqui agora. Então há uma vida comum, precisamos ter discernimento e precisamos honrar nossas esposas. Aí eu que vou casar, vai entendendo aqui a responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Paulo fala: olha, se você quer casar, entenda, tenha discernimento disso, porque a responsabilidade ela é grande. Nós que já estamos casados, temos aqui avós já, às vezes eu posso falar assim: eu já sou avô já, minha avó, minha casa já está toda edificada, os filhos já criados. Mas queridos, eu queria dizer para você, eu fico muito feliz com cada vida aqui. Eu tenho no meu coração que tem um número aqui de homens aqui satisfatório. Eu louvo a Deus por cada um aqui presente. Louvo a Deus, porque junto com você tem outros tantos. Eu tenho mais vários homens que infelizmente por uma condição ou por outra não puderam vir. E eu creio que essa verdade ela é a mesma na vida de vocês. Mas nós temos uma responsabilidade, cada um de nós, de multiplicar a palavra do Senhor. Aquilo que você recebe aqui essa noite, não para minha honra, não porque eu falei, mas aquilo que o Senhor fala ao seu coração, você precisa produzir, você precisa multiplicar. Eu recebi uma palavra, ela impactou a minha vida, e ela vai encontrar espaço em outros corações, e cada um de nós aqui precisamos ser atalaia do Senhor, para que essa palavra alcance outros corações. Queridos, nesse contexto nós podemos entender que há uma responsabilidade no lar, há uma condição nossa de nós caminharmos. O texto traz uma condição aqui tão forte, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Está falando para nós homens. Então há uma responsabilidade enquanto aos nossos lares. Leia-se, um sacerdócio. Nós devemos ser sacerdotes da nossa casa. Nós, homens, somos os responsáveis pelo agir do Espírito Santo dentro da nossa casa. Minha casa é uma bagunça, minha casa é uma barulhada, lá em casa os trem quebra, lá em casa é um negócio fora de série.
Quem toca essa música é você. Quem puxa a orquestra é você. Quem dá o tom da música é você, sou eu e você. Queridos, a verdade da palavra, ela é muito clara para nós homens. Muito clara para nós homens. Há um sacerdócio e nós precisamos ser responsáveis a isso. A palavra vai nos dizer em Apocalipse 1, 5 a 6, a seguinte coisa. Quem quiser abrir aí, pode abrir. Apocalipse 1, 5 e 6. Eu vou lendo aí, você acha aí, é bom você marcar. E é da parte de Jesus Cristo, fiel, testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e Ele a glória e o domínio para todos sempre. O Senhor Jesus trouxe para nós, com a sua morte, um sacerdócio, uma responsabilidade, e nós não podemos fugir a ela. Não podemos fugir a ela. E aí também tem em 1 Pedro 2, vou voltar um pouquinho aí, lá perto onde estávamos, 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um sacerdócio, né? Nós somos nação santa, povo escolhido, nós somos sacerdotes do Senhor. O Senhor nos constituiu sacerdote da nossa casa. Essa palavra, ela é para nós homens. Sacerdócio foi dado a nós homens. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Queridos, nós falamos tanto que o mundo está isso, que o mundo está aquilo, e tudo isso é verdade. Mas há uma responsabilidade para cada um de nós, daquilo que nós estamos multiplicando. Se eu entendo que só o meu filho é a minha responsabilidade, eu não estou entendendo. O sacerdote do templo, ele não tinha uma responsabilidade só com meia dúzia de pessoas. Todos vinham a ele, né, numa condição do sacerdote ali, de apresentar as petições, os pecados e uma série de coisas. Eram muitas as pessoas, e cada um de nós aqui podemos exercer muito mais. Deus não chamou aqui só o pastor Desi, né? Pastor Geraldo, pastor Sebastião, pastor Paulo Moura, né? Não chamou só a mim, pastor Jairo, desculpa, pastor Jairo. Deus não chamou só pastores a serem sacerdotes, não, porque o verdadeiro ministério, para eu ser pastor na igreja, primeiro a minha casa tem que estar funcionando. Eu só posso ser sacerdote na igreja se a minha casa está funcionando. Então, ou seja, há um sacerdócio primeiro no nosso lar. Primeiro no nosso lar. Há uma responsabilidade de uma caminhada, de exercermos esse sacerdote com responsabilidade, com graça, sabendo que o Senhor nos chamou para trabalharmos uma geração eleita. Nós temos um sacerdócio real, de reino. Somos sacerdote real, alguém que proclama as virtudes. Isso é o primeiro no nosso lar. Veja que o texto vai falar, a fim de proclamar as virtudes. Virtudes. O que é virtudes? O sacerdote, ele proclama virtude. Virtude é uma qualidade de quem se conforma, se molda a uma excelência, a vida cristã, Cristo em nós revelado. Sermos de fato, exalar, fazermos aqui fluir de nós virtudes, fazer fluir virtudes dentro da nossa casa,
é trazer uma condição de uma qualidade plena, de fazer com que esposa, com filhos, sejam moldados a uma condição plena de Cristo na vida deles. É a condição que nós temos para vivermos, o nosso sacerdócio, trazermos uma virtude. E aí eu quero só lembrar nessa responsabilidade que nós temos. O texto fala aí de novo, no texto chave da mensagem, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Queridos, a oração, muitas das vezes nós vivemos um relacionamento com as nossas esposas frustrados, ruins, porque não temos relacionamento a nível de oração. Queridos, um relacionamento sexual, ele é muito bom, ele liga nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito com a nossa esposa, é verdade, mas um relacionamento espiritual, quando eu tenho uma identidade com a minha esposa, oro com ela e ela ora comigo, isso é muito mais profundo. Esse relacionamento que nós geramos pela oração, a oração nos aprofunda nosso relacionamento com as nossas esposas. Isso é imperativo. Se oramos com a nossa esposa, experimentamos um relacionamento muito mais profundo daquilo que nos liga num ato sexual, que já é muito bom, que é importante, somos uma só carne nesse momento. Experimentamos com toda a essência de sermos uma só carne, melhor dizendo. Como exercermos nosso sacerdócio se nossas orações podem estar interrompidas? Como é que eu vou conseguir exercer o sacerdócio na nossa casa se as nossas orações estão interrompidas? O texto fala isso. Eu preciso dar honra à minha esposa, de forma que eu agindo assim, as nossas orações, as orações de vocês, homens, não serão interrompidas. Mas eu oro, eu já conversei com a minha esposa, é um negócio fora de sério. Essa mulher minha não me ama, eu já não aguento mais, é uma coisa fora de sério lá em casa. Será? Você está orando? A sua oração, ela está em condição de fluir? Nós, homens, precisamos ministrar às nossas esposas e nossos filhos. Precisamos ministrar esposas e filhos. Vamos abrir aí em Efésios 5? Efésios 5. Texto muito conhecido. Eu vou trabalhar aí do 21 ao 33, mas eu não vou ler tudo não. Tem muitas verdades aqui que nós já sabemos. Verso 21 nos fala, Efésios 5, 21, amém? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja esteja sujeita a Cristo, para assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Eu falei que não ia ler tudo, mas estou lendo. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis
porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Nós lemos aqui uma palavra fantástica de Paulo. Quantas vezes Paulo aqui falou que as esposas têm que amar o marido? Nenhuma. A esposa, hora nenhuma, Paulo falou que ela deve amar o marido. Mistério, irmãos. Não foi falado no texto que as esposas têm que amar os maridos? Paulo deve ter errado o texto, será que não? Não. Para piorar a situação, irmãos, olha como é que o texto começou, o verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ei, marido e mulher, sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Então eu me sujeito a ela, ela me sujeita a mim. Mas no decorrer da história, eu amo a minha esposa e ela se sujeita a mim. Ela se sujeita a mim e se sujeita a Cristo. Eu me sujeito a ela por Cristo e amo ela por Cristo. Eu vou terminar meu casamento, porque a minha mulher não me ama mais. Se eu for olhar Paulo, ela não tem que te amar mesmo, não. Ela tem que se sentir segura ao seu lado. Ela tem que se sentir protegida do seu lado. Ela tem que se sentir honrada do seu lado, valorizada do seu lado. Pastor, essa mensagem devia ter chegado em mim há uns 20 anos atrás. Não, chegou na hora. Chegou na hora, porque você precisa multiplicar essa palavra. Nós precisamos trabalhar os nossos lares. Nós precisamos trabalhar as nossas famílias. Quando o pastor Ideci chamou a trabalhar os homens, eu nunca pensei em grandes coisas, eu pensei em grandes mudanças no nosso coração. Jesus nunca trabalhou a multidão, Jesus trabalhou 12 alcançaram o mundo. Se cada um de nós aqui multiplicar tudo aquilo que nós recebemos, nós vamos impactar o mundo. Nós somos sacerdotes da nossa casa. A palavra ela é clara. Nós precisamos trazer para o nosso lar uma condição de paz, presença do Espírito Santo, fluir do Espírito Santo. Se a nossa esposa está em casa em paz, se ela está assistida de proteção pelo marido, não quer largar você não, irmão. Quem não quer conforto, quem não quer privilégios, quem não quer ser honrada, é o que o texto fala. Honre a sua esposa, como Cristo amou a igreja, como Cristo se entregou por ela. Ame, se entregue por ela. Irmãos, quando nós temos um carro e queremos vender, a gente dá uma arrumadinha nele e só fala bem dele. Rapaz, esse carro é bom demais. Esse carro aqui não gasta nada, eu já viajei nesse carro, eu já fiz tanta coisa, e eu experimento cada coisa boa com esse carro é maravilhoso. Porque você quer o quê? Valorizar o seu bem. E o que a gente faz muitas das vezes com as nossas esposas? Meu freio de mão. Minha cruz. É a maneira que a gente quer honrar as esposas. É as maneiras que a gente quer ver o nosso lar edificado. O que nós queremos? Precisamos produzir no nosso lar um céu. Um céu. Presença do Espírito Santo. O fluir do Espírito Santo precisa ser real, irmãos. Nós somos sacerdotes dessa casa. Quando o sacerdote entrava na presença de Deus, não podia ter pecado, não podia ter problema, porque senão ele caía lá, era fulminado lá, tinha que puxar a cordinha pelo pé dele, porque ele estava em pecado. A nossa caminhada como sacerdote na nossa casa é uma caminhada de santidade. Nós só podemos exercer o nosso sacerdócio, apresentar a nossa oração diante de Deus, se tivermos santidade.
tivermos vida com Deus. Veja que na palavra aí no versículo 21, né? Há uma condição para o marido e a mulher se sujeitarem ao Senhor. Queridos, pesado para nós. Tem homens que se sujeitam à esposa, não por temor a Deus, por medo da mulher. Vou fazer o que essa mulher quer, porque eu não aguento mais. Isso é sério, irmãos. Não, eu me sujeito à minha esposa em temor ao Senhor. Há uma condição sim de nós homens, por mais machão, há uma condição de eu sujeitar a minha esposa no temor do Senhor, para que o Senhor seja glorificado na nossa casa. Isso é uma verdade. Depois no verso 22 e 24, esposas, sujeitem aos maridos, né, como ao Senhor. Esposas, sujeitem aos seus maridos em tudo. Irmãos, mas então está muito fácil para as mulheres. É fácil se sujeitar uma mulher a um homem que é um derrotado, que é um frustrado, que é um indeciso, que não sabe para onde está conduzindo a família, não se posiciona de estar na igreja, de participar, de ter um projeto de vida para a família. Qual projeto de vida a gente faz para a nossa casa? O que eu espero que os nossos filhos sejam? O que eu espero que a gente venha construir? Esse ano, amor, nós precisamos realizar tal coisa. Ano que vem eu quero fazer tal coisa. Qual o projeto que nós temos? Como é que as nossas esposas se sujeitarão aos homens se somos indecisos? Não sabemos ter relacionamento nesse sacerdócio e apresentar os nossos projetos, as nossas coisas. Se eu não relaciono em oração com a minha esposa, se eu não tenho intimidade com ela, como é que eu pego tudo da nossa casa e apresento diante do Senhor? Senhor, eu conversei com a minha esposa, tem um projeto nosso, aquilo caiu no nosso coração, Senhor, abençoa isso, a gente quer realizar isso esse ano, realizar isso ano que vem. Não tem um projeto. Aí eu quero que a minha esposa me sujeita, eu quero que ela me obedeça. Não é assim. Não é assim. Nós precisamos trazer a presença de Deus para a nossa casa. Maridos, amem como Cristo amou a igreja. Verso 25. Maridos, amai vossas esposas como a nós mesmos. Eu acho que aqui Paulo errou, porque eu acho que a gente não ama a gente. Eu acho que nós não nos amamos. Porque se a gente realmente, para e pensa, se a gente quer que o clima da casa fosse bom, a gente ia trabalhar mais. Olha que o texto que nós lemos lá em 1 Pedro, fala uma coisa: vivam a vida comum do lar com discernimento. A gente vai vivendo um dia, 1 ano, 2 anos de casado, 3 anos de casado, sem discernir o lar. Irmãos, eu estava relembrando, ministrando o curso dos Homens ao Máximo, uma condição assim, que eu não imaginei, eu não tinha esse discernimento. Eu e minha esposa, logo que a gente tinha 5 anos de casado, tentamos a primeira gravidez, perdemos o filho. No 8º mês de gestação, perdemos a criança. Veio outra gravidez, perdemos a criança. Uma vida planejada. Primeiro nós vamos comprar a casa, vamos arrumar a casa, vamos estabelecer tudo, vamos tirar a carteira, vamos ter carro, depois a gente arruma o filho. Vai que o menino passa mal de noite, a gente precisa levar filho para o médico. Então, aquela vida organizada. Não veio filho. Os filhos não vêm da nossa vontade de uma noite em coito com a nossa esposa. Filhos são herança do Senhor. A gente apresenta diante de Deus e busca na presença do Senhor. E ali veio, a terceira gravidez, e de fato conseguimos o nosso filho. Meu filho hoje está com 15 anos. E ali eu relaxei. Agora está tudo tranquilo, estou com o neném lá em casa, está tudo fluindo. Eu estava estudando, fazendo faculdade. Um dia eu cheguei em casa, minha esposa numa crise de choro. Nem quando nós perdemos o filho, ela entrou em desespero. E eu não tinha observado isso. E ela começou a falar: eu estou dentro de casa o dia inteiro, eu converso com uma criança o dia inteiro que não conversa comigo. Eu estava trabalhando, estudando na faculdade, eu não tinha observado. Para mim, ela está realizada agora,
Era um projeto nosso, está lá, ela está cuidando do neném, está tudo fluindo, não falta nada, a água, a luz está tudo pago, os mantimentos está tudo lá em casa, mas não era isso que estava preenchendo o nosso lar. Não era só isso, isso era necessário, mas faltava mais relacionamento. Ela estava, de uma certa forma, cobrando a minha presença. Não que eu estava alheio ao neném, eu sempre dei banho nele, ele prematuro, nasceu prematuro, uma história longa aí, e eu dava banho, com tranquilidade, eu era presente aos meus olhos. Eu não tive o discernimento de como estava a nossa casa, de como estava o coração dela. Isso é uma verdade para nós. É uma verdade para nós. A vida comum do lar, ela precisa ser pautada em discernimento. Discernimento. O versículo ainda que nós lemos de Efésios 5 vai falar: cada um de vocês, homens. De novo, Paulo, depois de falar às esposas por 2 vezes, de sujeitar os maridos, Paulo fala de novo mais 2 vezes para amar. E aí ele encerra no verso, acho que 29, cada um de vocês, homens, amem como a si mesmo, que as esposas respeitem os seus maridos. De novo, Paulo não fala que as mulheres têm que nos amar, não falou. Que isso é para nós pensarmos. Isso é para nós pensarmos. Nós precisamos realmente entender o que é produzir no nosso lar uma vida comum, uma condição em que as nossas esposas sintam seguras. Queridos, as nossas esposas precisam sentir de nós que elas são ímpar. Elas são a base da nossa vida. Elas precisam sentir que para nós elas são fundamentais. A nossa vida, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Elas precisam, elas têm essa necessidade de sentir isso. E quem vai fazer ela sentir valorizada, sentir amada, é quando nós trazemos a condição de mostrar a importância que ela tem no nosso lar. Nós precisamos fazer com que isso seja verdade. Pastor, se eu tivesse talvez casado, feito um curso de noivo, tivesse recebido essa palavra antes, eu conseguiria fazer muito mais no meu casamento. Hoje, pastor, você não tem noção. Hoje a minha casa é uma situação, eu vou vivendo e eu estou dando graça, eu vou rompendo em fé. Eu gosto muito de falar isso, rompendo em fé. Então eu vivo um dia após o outro, sabe? Amor, o que é o amor? O Espírito Santo trabalha tão gostoso, né? Cadê o Haroldo? O Haroldo fugiu, amor? Está lá embaixo. Gente. Hoje, na minha mensagem também, eu vou falar de 1 Coríntios 13, como é que o Espírito Santo trabalha, né? E aí, queridos, nós precisamos entender que amor não é uma condição de sentimento. Eu vou gerar no coração da minha esposa uma condição dela se sujeitar a mim. Eu sou tão bom para ela, eu trago uma verdade de Deus para ela, eu sou sacerdote lá em casa, e ela se sente tão segura, acolhida, eu sou um semideus para ela. É quase isso, porque você é o sacerdote. Então ela está tão tranquila que ela é como se me amasse. Mas nós homens temos a responsabilidade de amar. O que João nos fala lá em João 15? João 15, 12, 13. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. O amor é um sentimento? Se o amor fosse um sentimento, algo que a minha esposa é tão bela, ela é tão boa para mim, que aí eu pego e consigo externar, retribuir amor por ela. Não, amor é um mandamento de Jesus para nós. Amem, amem. E é para nós, homens. Essa palavra é para eu, homem, amar. Claro que João 15, ela vai se aplicar às mulheres também, amar. É verdade.
Mas eu quero trazer realmente a condição nossa de Efésios 5 que Paulo nos apresenta, né? Nós precisamos amar as nossas esposas, e o amor é um mandamento. O amor é um mandamento. E aí nós vimos aqui lindo, né? 1 Coríntios 13, eu vou ler um pedaço aqui. O que é esse amor? 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. O Haroldo voltou. Acho que eu busquei lá na casa dele, coitado. Disse que você tinha fugido, irmão? Pois é, eu sei, Senhor. Ter a liberdade do Senhor, querido. Queridos, o amor é paciente, é bondoso. A gente lê isso tão bonito, acha bonito para os outros, no casamento dos outros, né? Relacionamento dos outros, quem é novo, né? Os dois são tão novos, vivem um amor. Acha que o amor é para alguém que tem pouco tempo de casado? Não, 1000 vezes não. O amor é para cada um de nós, para ser vivido e pleno e verdade. Verdade. Nós precisamos entender o que é o amor na nossa vida, irmãos. É uma condição de obedecer ao Senhor, entender. Mas a minha esposa é difícil. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúme. Um monte de marido ciumento, irmão. Deus te deu a oportunidade de casar com uma mulher bonita. Então, seja feliz com isso. Seja feliz com isso. Se você traz o sacerdócio para a vida dela, ela vai estar comprometida, ela vai se sujeitar a você em temor ao Senhor. Descansa no Senhor, para de ciúme. Para com isso. O amor é paciente, bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. Porque tem tantas ações nossas que a gente se conduz inconveniente, que a gente é falho, que a gente realmente deixa de exercer o nosso sacerdócio. Erramos. O pior de tudo não é errar, irmãos. A gente tem que ser homem o suficiente, homem com H maiúsculo, homem suficiente de reconhecer que nós erramos com as nossas esposas. Se eu quero que a minha oração flua, eu preciso reconhecer: amor, eu errei com você, errei com o nosso filho, errei. Orem comigo, vamos orar. Isso é uma verdade nossa, queridos. Precisamos ser homens suficientes de reconhecer que erramos. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Eu espero que a minha esposa sofra comigo, né? Que ela creia comigo, que ela espere comigo, que ela suporte tudo comigo. Queridos, o nosso relacionamento com a nossa esposa é igual conta bancária. Se você deposita, você tem como sacar depois. Se você não depositou, não saca, que você vai ficar negativo. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós precisamos entender essa verdade. Homens, nós precisamos fazer o que a nossa mulher se sinta singular em nossas vidas. Quando dizemos que elas são mulheres de Deus na nossa vida, isso evidencia para elas o nosso amor. Isso é música no ouvido dela. Amor, você é a mulher de Deus na minha vida. Isso é música no ouvido dela. Nós precisamos multiplicar isso, queridos. Queridos, eu caminho para terminar.
Abra comigo em Mateus 24. Estou terminando. Mateus 24, 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. De novo, se não tivéssemos, vou colocar um sim, se não tivéssemos aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Queridos, é só eu que sinto que o dia parece que não tem 24 horas. Quem aqui é partidário da mesma coisa? O dia é pequeno demais, irmão. Irmãos, eu estava outro dia arrumando uma namorada, eu tenho 22 anos de casado, que eu fiz agora em setembro. Meu filho fez 15 anos em setembro. Tem um homem lá dentro de casa, maior do que eu. Eu olho as pernas dele, mais grossas que a minha, cabeludo igual a minha, a mão é do tamanho da minha. Eu brinco com meu filho, ele já está lá de arrumar um emprego, filho. Já aguenta trabalhar, ué. Está forte? Maior do que eu. Um homem. Irmãos, outro dia eu estava arrumando uma namorada. Passou 22 anos. Passou 22 anos. Por que eu estou falando isso aqui? Qual é a aplicação dessa palavra que eu quero? Talvez essa palavra possa ser um pouco tardia aos seus olhos. Não se preocupe com o que passou. Eu quero que você pense que o tempo de viver a plenitude de Deus na sua casa está sendo encurtado. Não deixe para trazer a presença de Deus para a nossa casa hoje, não é amanhã não, hoje. Abraçar sua esposa hoje, orar com ela hoje, ser sacerdote hoje, produzir paz no coração dela, santidade no coração dela. Hoje, nós não sabemos amanhã. O tempo está muito curto. Muitas pessoas falam mal do casamento, muitas. Mas nós não temos sabido viver o casamento. Nós não temos sabido viver o que é ser homem de verdade. Não sabemos. Não sabemos. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Eu queria que nós pudéssemos orar. Eu queria que só o Espírito Santo falasse ao seu coração agora. Como eu falei, o meu objetivo não é trazer culpa, não. Reflexão, mudança, crescimento, santidade, renovo do Senhor. Pai, Santo é teu nome. Pai, nós estamos aqui como servos do Senhor. Pai, Deus, aqui está, Deus, o teu povo. Pai, tantos sacerdotes nesse lugar, tantas vidas, tantas famílias precisam de atalaias do Senhor, homens, ó Deus, que verdadeiramente se importam, ó Deus, com as suas casas, com os seus familiares, com os seus queridos, ó Deus, que apoiem os seus pastores a multiplicar, a trazer a presença de Deus para os nossos lares. Ó Pai Deus, levanta aqui, ó Deus, essa noite, Deus, verdadeiros sacerdotes, homens santos, homens curados, homens sarados, ó Deus, que possam, ó Deus, evidenciar o favor, o amor, a graça do Senhor. Ó Pai, seja sobre nós. Ó Pai Deus, eu repreendo aqui essa noite todo espírito de acusação. Pai Deus, que só o Teu Espírito Santo venha produzir no nosso meio, Pai, transformação, edificação, renovo. Ó Pai, nós queremos, ó Deus, receber do Senhor uma porção nova essa noite. Só o Senhor é capaz, ó Deus, de agir na nossa vida, de agir na nossa casa. Ó Pai, ó Deus, que quando chegarmos em casa, que nada impeça dessa palavra ser verdade, dela ser frutífera, dela ser verdadeira, dela ser rema na nossa vida. Pai, ó Deus, que o Teu Espírito Santo essa noite venha produzir, ó Deus, sobre cada coração um renovo, uma transformação, uma graça, Deus. Ó Pai, no nome de Jesus. Pai Deus, o Senhor é Deus poderoso e o Senhor quer falar, o Senhor quer fazer, o Senhor quer agir. Oh Pai amado, nós precisamos do Senhor. Pai, nós dependemos do Senhor. Oh Pai, o que seria de nossa vida se não fosse o Senhor? Oh Pai Deus, que essa noite aqui o Senhor venha falar, Pai.
Pai amado, que o Espírito Santo venha fluir, Pai, que não sejam pelas minhas palavras, mas o que cada coração essa noite recebe aqui, Senhor. Pai, Deus, venha fluir em cada coração, Pai, que essa palavra seja verdade, Pai, que o Teu Espírito Santo seja, Deus, o motivador da nossa vida. Ó Pai, renova em nós o entendimento da Tua palavra, que é amor, Deus, que o amor é um mandamento do Senhor. Ó Pai, é o Senhor, ó Deus, é quem adestra a nossa mão para todo o sacerdócio. Ó Pai, Deus, que cada um de nós possam levantar mãos santas para com a nossa casa. Ó Deus, trazermos, ó Deus, em nossa família, ó Deus, frutos, ó Deus, de crescimento, frutos de arrependimento,